E a estrela agora? A estrela também é do caralho. Que a estrela a gente tem Tzadik, que é o que o Crowley troca com o imperador. E a estrela, o que, que é? O Tzadik, ele é anzol. Se você olhar aqui a primeira figura, ele parece um anzol. Mas é o anzol que fisga pela boca, que pega o peixe. Que é a mão do pescador. Tudo isso daqui está trazendo o peixe para cima. Então, esse simbolismo do anzol, a hora que a gente passa para uma metafísica, Tzadik quer dizer sábio. E na Cabala, o Yair ia confirmar isso aí para mim, fala o seguinte: se você não está rezando direito, você é meio bosta, você pode se ajoelhar aos pés do túmulo de um rabino, pôr as mãos ali e rezar, que o rabino reza junto com ele. Aí você pega emprestado o poder do rabino ali para rezar. Que para todo mundo que tem umbanda, qualquer que fez iniciação, qualquer coisa, quando você trabalha com uma entidade, pede alguma coisa para o Exu e tal, e você usa essa magia, você está emprestando os poderes dessas pessoas. Né? Quando você trabalha com egrégora, com tudo, é isso aí. E aí a ideia do tzadik é que você não enxergue mais isso como um anzol, mas como um cara ajoelhado rezando. Tanto que o tzadik final de palavra, ele é escrito como um cara de pé agradecendo a bênção. E essa ideia daqui, ele vai para o olho que você está enxergando. Se você só vê beleza, quando você arranca um olho, você sobe e você vai partir para aqui a boca. Se você continua enxergando essa parte de ruim, você vai para o diabo. Então você vai fazer umas outras correlações aqui. E essa estrela, justamente, é essa ideia de que o Sol é uma estrela. E todas as pessoas são estrelas. Que aí o Crowley tirou essa genialidade. Enquanto você não chegou na sua verdadeira vontade, você tem que tentar achar o maior número de pessoas que chegaram, ou que estão no caminho, ou que estão treinando, ou que estão lá na frente, e olhar para eles. Porque eles vão te guiar. O único jeito de você se guiar antigamente no mar de noite era olhando as estrelas. E a estrela está lá na puta que pariu, mas você olhando o trabalho dessa estrela, a luz que chegou de 1 milhão de anos depois, Peraí, deixa eu só colocar o Thiago de o host de novo. O brilho dessas estrelas vai te levar para o caminho da sua verdadeira vontade. Eu posso dar um exemplo, assim, por exemplo, alguém que está escutando esse podcast agora, ele vai olhar e falar, porra, o André é bruxão e tal, o Robson, demonologista, o Thiago, alquimista, o Deldeb, o cabalista, né? Mas, cara, nenhum de vocês é o Ramon, ou é o Florindo, é o André, é o... Cara, o Florindo é o Florindo, ele vai olhar tudo que os mestres tiverem para oferecer, ele vai pegar o que tiver de melhor de cada um, e um dia ele vai ser o Florindo. E um dia você que está me escutando aí no podcast ou assistindo, um dia você vai ser você. Você pode ler o Crowley, ler o Eliphas Levi, ler a Blavatsky, ler todos os infinitos autores. Mas eles são só estrelas que você está no caminho. Por isso que você está aqui nesse caminho aqui. Caminho da subida. Belezinha? E aí tá justamente, ó, aquela figura dos jarros também funciona aqui, ó. Você tem 2 jarros. Mas um jarro é seu, que ainda vai ter que comer muito arroz com feijão, e o outro jarro é da sua verdadeira vontade, das estrelas e dos mestres, que eles estão mergulhados aqui numa caixa. O Jung, o conceito coletivo, etc, etc, etc. É onde você vai aprender. Aí nós temos a Lua, estamos quase chegando no final, que é Kof, que é KB, que é nuca, né? E é justamente esse princípio de entrar. Por que é a nuca? Porque você acabou de começar a jornada. Quando você começa a jornada e você vai em direção ao Messias, a verdadeira vontade e tal, você tem muita nuca na sua frente. Eu vou dar um exemplo claro, eu gosto de brincar, eu falo assim, vai ter um show do Iron Maiden, em São Paulo.
Os portões do estádio abrem às 6 da tarde. Que horas você chega no estádio? Alguém quer responder? André? Eu chego um dia antes, eu sou tipo fã do RBD, eu sou o primeiro na fila. É exatamente, um dia antes, no mínimo. Mas essa é a ideia. Por quê? Porque o que vai acontecer se você chegar às 6 horas da tarde, quando eles abrirem os portões do estádio? Para o RBD. Você vai ver nucas pra caralho na sua frente. Agora, a gente traduzindo isso para uma linguagem alquímica. Se você acabou de chegar no Projeto Mayhem, você quer ser alguém da vida, você não sabe se você quer ser quimbandeiro, bruxo, alquimista, goético, enoquianista, pã. E aí você descobre que tem 480 entrevistas. Esse é o ponto da nuca. Por isso que aqui a Lua no tarot tá às vezes associada com falsos caminhos, ilusões. Às vezes está associado com iniciações, mas é que para o público profano geralmente é com um véu que está cobrindo alguma coisa. Porque você vai ter que assistir 480 entrevistas para ter mais ou menos uma ideia do que você gosta, ou pelo menos umas 20 entrevistas, ou pelo menos uma de cada. Ao ponto, cara. Mas como você acabou de entrar no rolê, esse é um processo com muitas nucas ainda. Muitos mestres, muita coisa, muitos livros para ler. Onde é que vai estar esse processo de leitura? Na Lua. Que não é à toa que a Lua que ilumina essa parada toda. E peixes, que é justamente essa ideia de você tá seguindo, tá pensando, tá ponderando, é a ideia do plano astral. Então você vai ter tudo isso aqui ligado. Então, quase chegando. E o Sol, o Raish, que é a testa. Se um lado é a nuca, quando você, aí eu tenho que passar de novo aqui, tá estudando, vendo um monte de livro, vendo um monte de mestre, vendo esse presta, esse não presta, esse é picareta, esse é Denani, esse é bem, tá? Você viu todos e falou, tá ok. Você vai indo em direção ao Sol. E aí você tá iluminando. Por isso que aí você vai chegar em Mercúrio, que é os faixa branca. Aí você tem o caminho. Aí você vai ter todo esse processo. O Mercúrio ainda não é o mestre, ainda não está aqui no Sol. Mas para você chegar até entender alguma coisa, você vê que aqui é o entendimento. Aqui é entender as palavras. Aqui é quando você assiste os vídeos que a gente está falando, esse vídeo que eu estou falando hoje, quando você tem um mês de estudo de ocultismo. Ou você só vai entender o que eu falei hoje quando você tiver 10 anos de ocultismo. Tudo que eu falei hoje. Como diz uma das pombageiras da Priscila, ela fala assim: eu estou falando tantas coisas para você em tantos graus, em tantos universos diferentes, e tudo que você consegue entender é voz. Então tem essa parada da Cabala, é essa. Primeiro de tudo, você vai ler infinitos livros, vários processos para você começar a entender a base. Aí você vai passar pela torre, que vai te trucidar aqui no meio, né? O exame de faixa marrom. E aí você vai passar pela morte, que é o exame de faixa preta. E aí o treino começa, de verdade, na faixa preta. Então a gente está aí no processo que, na verdade, é o final do tarô, mas na realidade ele é o começo do processo. E E no aqui começo o Sansei parece o diabo, né? exatamente. No começo você parece o diabo. Você fala, ô, eu sei karatê. É igual no filme do Karate Kid. O cara aprende meia dúzia de karatê. O que ele vai lá fazer? Merda. Então é esse processo, cara. Esses contos que são muito clássicos, assim, eles são clássicos por um motivo. O Miyagi começa a ensinar aquele imbecil do Daniel San. Primeira coisa que ele vai fazer é fazer merda na festa de Halloween. Depois que ele aprende a lá encerar e tal, que é justamente Vênus, a hora que o cara vai dar o soco nele, ele tira o soco. Então você tem os processos aqui.